Muito bem, meus irmãos. É muito comum uma pessoa, depois de ter o encontro com Jesus, receber a salvação, essa que estamos falando durante todo esse tempo. Tão gostoso, é tão prazeroso falar da salvação que vem de Jesus, nos submetermos à ordenança do batismo com uma consequência direta da nossa convicção da obra de Cristo em nosso favor, é tão bom. Mas é comum a pessoa, depois de salva pela graça soberana de Jesus ou de Deus, através da obra de Cristo Jesus em seu favor, é comum a pessoa parar e ficar assim: e agora? Como é que vai ser? Sou crente, aceitei Jesus como meu Salvador, creio em Jesus, estou feliz, estou alegre, mas como é que é? Como é que vai ser essa nova vida, esse novo viver? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Os pequeninos hoje vão estar conosco aqui. Então, obrigado, Paulo. A ajuda dos tios aqui vai ser importante. Quem estiver com a sua canetinha, seu caderninho para anotar, é ótimo. Tá? Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esses versículos aqui, eles são a continuação de um momento extremamente marcante que acabou de acontecer na história daquele povo, em particular os judeus. Algo espetacular que aconteceu em Jerusalém, que foi o dia do Pentecostes. Uma festividade judaica extremamente importante dentro do culto dos judeus, dentro das cerimônias religiosas dos judeus. E este momento era muito importante, o momento do Pentecostes era muito importante, e agora estamos nos desdobramentos disso. E é comum a gente acreditar que depois das conversões ou da conversão, desse momento espiritual tão bacana que a gente tem com Cristo, que a gente tem que ser imediatamente advertido quanto ao que devemos fazer. É muito comum a gente ter aquela ideia do e agora? Aceitei Jesus e quero fazer as coisas do jeito certo, tal, e como é que eu faço, como é que é a regra? Nós gostamos de uma regra, né? Nós gostamos de uma regrinha humana, de preferência alguma coisa que me traga algum tipo de realização, onde eu posso ratificar a minha, então, decisão com algum ato que compre ou garanta, de alguma forma, com umas regrinhas de 1 a 10, aquilo que é unicamente pela graça. Tendência nossa é querer imediatamente algum tipo de exortação, advertência, como agora vocês devem fazer assim, assim, assado. Eu acho que isso tem até uma certa lógica. Mas naquele momento ali, nesses desdobramentos do Pentecostes, não havia necessidade nenhuma disso. Por quê? Porque o Espírito Santo ele estava
presente intensamente naquele momento novo da igreja, da recém-fundada igreja. O Espírito Santo agora não estava apenas no templo, onde apenas o sacerdote tinha a oportunidade de entrar nos santos dos santos e ali então apresentar a culpa, o pecado do povo. Agora o Espírito Santo habitava a vida do crente depois de Atos 2, a primeira parte aqui de Atos 2, onde vemos que é dentro do contexto da festa do Pentecostes. O Espírito Santo estava dando uma vivacidade espiritual a todos aqueles crentes. Eles estavam literalmente, no nosso vocabulário, ligadíssimos na obra do Senhor, na bênção de serem habitados pelo Espírito Santo. Talvez até o que nós, nem mesmo com muitas exortações, alcançamos. Aquelas pessoas lá, sem nenhum tipo de exortação direta, eles estavam voando, felizes da vida, porque eles tinham recebido aquilo que para eles era um presente glorioso, que era a bênção da salvação, sendo eles habitados então pelo Espírito Santo. O verso 42 nos diz que eles não estavam sendo encorajados a nada, os apóstolos dizendo, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Não. O verso 42 apenas nos diz que eles se dedicavam. A versão revista atualizada vai dizer que eles perseveravam. Eles perseveravam em quê? No que eles eram aguerridos depois desse momento especial onde foram salvos e habitados pelo Espírito Santo? Eles se dedicavam ao ensino, à doutrina que os apóstolos ministravam a eles, aquilo que eles deviam saber sobre a obra de Cristo Jesus em favor deles, é isso que era ensinado. E eles estavam bebendo disso, eles queriam, eles perseveravam, eles buscavam, eles se dedicavam. Com o novo nascimento, as pessoas estavam realmente ávidas de ter mais de Cristo, de conhecer mais do Senhor Jesus. Eles não precisavam de nenhum tipo de pressão para ler a Bíblia. Eles não precisavam de nenhum tipo de encorajamento para fazer devocional. Eles queriam mais de Deus. Eles queriam mais de Cristo Jesus, o Salvador, que eles criam que morreu na cruz pelo pecado deles. Eu creio realmente que eles estavam se acotovelando em torno dos apóstolos ali para poder receber a mensagem da cruz. O quanto mais eles poderiam ter de Jesus, mais eles queriam. Então os apóstolos não estavam de forma alguma desenvolvendo nenhum tipo de pensamento filosófico, teológico, nada disso. Nenhum dogma estava sendo criado. Muito pelo contrário, os apóstolos estavam ensinando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, conforme diz em Atos capítulo 1, verso 1. Tudo que Jesus vinha fazendo era o que eles estavam falando, eles estavam ali, no meu entender, francamente, se acotovelando para ser o primeiro da fila. Eu quero ouvir tudo, eu não quero perder nada. A alegria da salvação e a alegria de serem habitados pelo Espírito, aquele momento de conhecer de Deus, saber mais do seu Salvador, fazer com que eles fossem à direção do Senhor. Deu saudade aí em alguém? Às vezes está tão distante isso da nossa vida cristã que dá até saudade, né? O problema não está no Espírito de Deus, não, que é o mesmo. O problema está na nossa apatia, na nossa paixão por dogmas, na nossa vontade de buscar regras, na nossa vontade de encontrar mecanismos de poder ir à igreja e ter nisso a solução para os meus pecados. No fato apenas de eu voltar a roupa e ir na igreja no domingo. Essas pessoas aqui salvas no Pentecostes e agora desejosas, mais uma vez repito, se acotovelando para pegar a primeira fila e ouvir o ensino dos apóstolos dedicadamente. Eles queriam mais de Jesus, eles queriam mais de Deus, estavam felizes e comprometidos com a salvação que receberam de Cristo Jesus. E sabe o que me chama muito a atenção? Naquela época eles não tinham Bíblia. Sabe o que acontecia com eles? Até pela própria tradição judaica, eles ouviam e memorizavam. Eles não tinham notebook, iPad. Não tinham a Bíblia à mão ainda, como nós temos. Então o que eles podiam fazer diante do tesouro que eles estavam recebendo? Guardando na cabeça.
E não tinham só novinhos ali, não, tinham pessoas de mais idade também. Mas era tão precioso o tesouro da palavra de Deus, aquilo que apresentava a Jesus Cristo, que eles memorizavam, guardavam na cabeça. Isso, sem dúvida alguma, ajudava para que eles tivessem a palavra de Deus viva na memória, sempre, continuamente, interagindo com as realidades, as alegrias espirituais, a alegria da nova vida. Mas o ensino dos apóstolos tinha também um outro objetivo importante, muito importante, na verdade. Aquelas pessoas, como eu já disse, eram, na maciça maioria, judeus, se não todos. E até então, o que eles tinham recebido de ensino? O ensino dos escribas, que impunham o rigor da lei como algo que deveria ser experimentado, aplicado nas suas meticulosidades, né? Nos seus detalhamentos, cada coisinha fora do lugar era um desvio da lei, não podia fazer nada assim ou assado, cheio de cerimoniais e rituais. E eles estavam até então, a maneira como eles lidavam com Deus era aplicando a lei que os rabinos e os fariseus ensinavam através de mecânicas e práticas repetitivas, que aprisionavam a alma e não traziam a liberdade que eles tanto desejavam, mas buscavam, queriam, mas agora estavam tendo. Em Jesus Cristo, agora eles pertenciam a Jesus. E agora eles queriam agradar o Senhor Jesus. E seguir na prática o Senhor Jesus era diferente daquele ensino dos rabinos e dos fariseus. Seguir na prática o Senhor Jesus é que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 21, era andar nos passos de Jesus. Era conhecer a vida de Cristo, que Jesus ensinou, ministrou nos seus muitos discursos, no discipulado com os discípulos, e bebendo dos apóstolos, eles agora queriam tudo de Cristo. Queriam andar nos passos de Jesus. Era isso que os apóstolos ensinavam aos recém-convertidos. Algo totalmente diferente daquilo que os rabinos e fariseus ensinavam com todo um legalismo aprisionador. O último objetivo importante do ensino dos apóstolos, que era imprescindível para os israelitas. Jesus veio cumprir as promessas da antiga aliança. Aonde? Na vida, no sofrimento, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Era importantíssimo eles ouvirem a mensagem dos apóstolos, porque Jesus não veio negar nada, que era para os judeus algo muito conhecido. A esperança messiânica, os judeus queriam e tinham essa esperança. Isaías 53 aponta para que Cristo fez na cruz, plenamente. Agora os apóstolos ensinam que cumpriu-se a nova aliança, o cumprimento da lei. Com o ensino dos apóstolos ficou claro para aqueles que creram no Senhor Jesus. Por isso que os jovens crentes, os novos convertidos em Jerusalém, e até outras pessoas mais tarde, como sabemos, os crentes lá de Bereia, eles podiam examinar pessoalmente as Escrituras, como dizem Atos 17, 11, para ver se as coisas eram de fato assim, porque o ensino dos apóstolos apontava para a palavra, para as Escrituras, e não para qualquer coisa, qualquer tipo de achismo humano, meramente religioso. Mas lá na frente os crentes de Bereia olhariam para as Escrituras e viriam, o ensino dos apóstolos veio cumprir a lei. Irmãos, quanta coisa maravilhosa. Nós temos só nesse momento aqui, onde eles se dedicavam, queriam intensamente o ensino, a doutrina dos apóstolos. Mas o texto nos diz também que eles se dedicavam à comunhão. O texto não está dizendo que agora eles tinham uma obrigação de permanecerem juntos o tempo todo, de não poderem deixar de bater o ponto em cada uma das reuniões da igreja, porque senão já seria taxado de qualquer coisa, menos um crente fiel. Não é isso. O texto não diz isso, quando fala sobre essa dedicação à comunhão. Sabe por quê? Porque isso era desnecessário. Não havia necessidade.
Era com muita naturalidade que eles eram atraídos uns aos outros e a Cristo. Era natural, o Espírito Santo os empurrava, os impelia a cuidarem uns dos outros e juntos adorarem o Senhor, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, para quando então eles estarão para sempre com Cristo nos céus. Não precisava de ninguém cobrar. Eles queriam estar juntos, eles queriam estar na igreja. Essa comunhão não é apenas espiritual e gratificante ou edificante, mas é a comunhão de vida na vida. Um preocupado com o outro em todos os sentidos, tanto espiritualmente quanto materialmente. Zelo é o que o Espírito Santo promove quando nos tornamos família de Deus, povo ligado a Deus pelo sangue de Jesus e não por interesses, não por simpatias, mas unicamente pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é que nos move a uma vida cheia do Espírito Santo, nos dedicarmos uns aos outros nessa comunhão. Então, estar na igreja não era uma obrigação, era um prazer. Depois o texto segue dizendo que eles também se dedicavam ao partir do pão. A princípio, irmãos, numa primeira olhada, isso aqui se refere simplesmente a um comer juntos. Numa primeira olhada, um panorama geral para essa expressão, seria comer juntos. Mas esse partir o pão ficou em 1 Coríntios bem definido como algo que tinha um caráter bem celebrativo, que resultaria, essa refeição conjunta resultaria naturalmente exatamente na instituição que o próprio Jesus, quando estabeleceu nos evangelhos a ceia do Senhor, aquele partir do pão. Eles a princípio estavam o quê? Estavam num grande banquete, tinha comida naquela mesa. Não era apenas nos centraram ali naquele ambiente próprio para isso, para apenas terem no momento os discípulos nem imaginavam que estariam celebrando a última ceia que seria identificada até que Jesus Cristo viesse para levar a sua igreja para sempre estar com ele nos céus. Nós celebraríamos a ceia do Senhor, mas inicialmente aquele momento ali começou com uma janta. Tinha molho, vários molhos de carne, os temperos comuns da época, e o pão sem fermento estava à mesa. Então aquele momento de comer, de jantar juntos, de cear, ali foi instituída então a realidade da ceia do Senhor. E era assim que acontecia na igreja, no contexto dos gentios em Corinto, como mencionei aqui a pouco, é o texto que eu vou ler daqui a pouco, no momento da celebração da ceia do Senhor. E eles se dedicavam a isso. Não era uma ocasião que eles tinham, onde dizia que, gente, vou comprar picanha, hein? Vamos lá em casa, final do mês, hein? Não, era algo que, no meu entender, essa unidade promovida pelo Espírito de Deus fazia com que eles tivessem interesse uns pelos outros, porque esse partir do pão, num contexto de muita carência de dinheiro mesmo, de recursos, de falta de recursos para ir no mercado fazer compra. E aqueles que tinham um pouco mais iam comer na casa um do outro para dividir um pouco do que tinham, e ali também, naquele ambiente, também lembravam dessas realidades que envolviam o partir do pão no contexto da instituição ceia do Senhor. E é por isso que os novos crentes em Jerusalém também, eles se dedicavam, eram perseverantes nas orações. Partindo do princípio que eles estavam falando, estamos falando dessa vida comunitária na primeira igreja evangélica, ali em Jerusalém, na Palestina. Eles estavam querendo orar juntos. Aqui o contexto é de orar juntos. Não é gritando ao mesmo tempo, é orarem juntos como igreja, se ouvindo, e uns pelos outros, em adoração ao Senhor, em gratidão pela salvação recebida, não para promover nenhum tipo de constrangimento, como se Deus se constrangesse com os nossos muitos apelos,
Mas quando oramos, nos rendemos diante de Deus, e eles desejavam fazer isso juntos, como pecadores perdoados e redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Eles se dedicavam a isso, como o texto nos apresenta. E no verso 43 diz que todos estavam cheios de temor. Esse temor não era castigo. Esse temor não era o medo da punição. Muito pelo contrário. Esse temor era uma postura de gratidão e reverência, uma santa reverência ao respeito daqueles que agora eram habitados pelo Espírito Santo de Deus, e eles estavam na presença de Deus, eles se sentiam tão gratos por isso, que isso os envolvia num ambiente de profunda gratidão e santo temor. E essa proximidade de Deus, desse envolvimento com as coisas de Deus, com a obra salvífica de Deus através de Jesus, naquele episódio, naquele momento fundacional da igreja, gerou um momento espetacular, que eu creio plenamente que aconteceu, de maravilhas e sinais que eram feitos pelos apóstolos. Sabe por quê? Porque devia ter um grupo lá de fora ainda, como lá no contexto da manifestação de outra língua que falaram no Pentecostes. Sabe por quê? A incredulidade de muitas pessoas ainda era grande. E aquilo ali só podia acontecer daquela forma se fosse Deus agindo. E é por causa da incredulidade daquele povo que Deus permitiu sinais extraordinários, para que eles vissem que só Deus, mediante seu Espírito, poderia causar coisa igual. E nesse momento de grande temor, o que aconteceu? Os apóstolos ali, então, faziam, por total direção do próprio Deus, mediante o Espírito Santo, maravilhas e sinais. E não tenho nenhum problema com isso, porque isso, sem dúvida alguma, autenticava aquele momento extraordinário. E tenho convicção que não desencadeou nenhum tipo de euforia irracional, espiritualizada, mas, sem dúvida alguma, desencadeou um profundo temor e um ambiente de adoração e gratidão. Isso eu tenho certeza, absoluta. Os versos 44 e 45 nos dão uma ideia de continuidade. Na verdade, estamos tentando responder aquela pergunta, né? E agora? Acabei de aceitar Jesus como Salvador, e como é que vai ser? Estamos vendo aqui como é que foi na primeira igreja evangélica da Palestina. Né? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, os membros dessa nova igreja, os crentes ricos, os que tinham recursos, como é que eu posso vender alguma coisa que eu não tenho? Eu sou pobre. Então aqueles que tinham mais recursos, literalmente os crentes judeus ricos, eles vendiam suas propriedades. Aquelas que eles não estavam usando, porque se eles estivessem usando a propriedade, não ficariam na rua, se tornariam pedintes para dar para ninguém, porque não é isso que a Bíblia pede. Mas aquilo que eles poderiam dispor das suas riquezas, eles dispunham alegremente para poder ajudar nas necessidades dos outros. E o texto deixa bem claro que não foi de uma vez, não. O texto nos diz que foi à medida da necessidade, conforme as necessidades vinham surgindo. Vendendo, num contexto de algo que começou, mas ainda está acontecendo. Não algo que foi de uma vez, era de acordo com a necessidade das pessoas que estavam ali na convivência da nova igreja. Haviam muitas pessoas necessitadas. Então eu creio plenamente que o amor de Cristo naquele momento, neste episódio fundacional da igreja, gerou um movimento, um despertar muito grande, um programa social de assistência material dos crentes carentes, como nunca se viu na história. Eu tenho total convicção disso. E fico absolutamente confortável para dizer que isso foi também com este caráter tão liberal, nesta proporção, naquele momento, dentro das características fundacionais da igreja. Por quê? Porque não há nenhum indício nas Escrituras que essa atitude tenha se repetido nas igrejas que o apóstolo Paulo, por exemplo, ministrou na Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja aos Filipenses, Colossenses. Não temos nenhum indício bíblico que isso aqui se repetiu como uma regra. Mas neste momento aqui,
foi algo espetacular. E foi uma marca, mais uma vez, uma autenticação de um momento sobrenatural de Deus agindo, habitando mediante seu Espírito na vida daqueles judeus, que até então estavam presos à lei e aos seus cerimoniais. Mas o verso 46 nos diz que todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Irmãos, eles não estavam fazendo isso por mero costume, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque era normal para os judeus irem para o templo. Eles eram obrigados praticamente a ir para o templo todo dia. E eles não estavam fazendo isso por mero cerimonial religioso, não. Apego ao hábito, algum hábito antigo ou coisa do tipo. Mas eles iam ao templo porque eles agora entendiam que estavam debaixo da nova aliança em Jesus Cristo. Iam ao templo por esse mover do Espírito Santo, essa assimilação perfeita que houve da conversão gerada por Deus no coração deles. De um judaísmo amarrado a leis, a regras humanas, a cerimoniais humanos, para um cristianismo vivo, cheio do Espírito Santo, que os movia na direção de Deus com gratidão e temor. Era isso que estava acontecendo. E eu mesmo, para o templo. Eu fico muito impressionado como nós, com todos os recursos que temos para estar aqui na vida da igreja, que desfrutamos do privilégio de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, sabemos disso, já lemos quantas vezes nas Escrituras e temos tanta má vontade para estar envolvidos na obra do Senhor. Temos tanta má vontade, muitas vezes, para estar aqui adorando o nosso Salvador. Na verdade, quando isso acontece, é porque nós perdemos a perspectiva do que representa a obra da cruz. A obra da cruz representa que o Filho de Deus morreu por pecadores que não mereciam. E eu sou o pecador que não merecia. Eu sou o pecador que merecia ir para o inferno. Mas quando nós perdemos essa consciência, essa gratidão, começamos a encontrar defeitos no que fulano falou, no que o fulano disse, que o outro gosta, que o outro não gosta, a cruz já é um acessório. A cruz já não é mais o motivo da minha vida como comunidade, como comunhão de crentes que estão reunidos no templo para adorar, ligados pelo mesmo sangue, ligados pela mesma cruz, movidos pelo mesmo Espírito. Quando começamos a nos achar melhores do que aquilo que Cristo fez na cruz, começamos a encontrar problema nas pessoas. Não é que as pessoas não tenham problema. É claro que tem. Eu tenho um monte. Tem um monte de coisa que você não gosta de mim. Mas se você vier à igreja por minha causa, sabe o que vai acontecer? Você não tem a menor esperança de perdão de pecados e vida eterna. Mas se você vem à igreja por causa daquilo que Cristo fez na minha e na tua vida, porque você é tão pecador quanto eu, aí nós dois temos esperança, porque o que nos liga é o sangue de Jesus Cristo. Isso se aplica a qualquer relacionamento que tenhamos. É por isso que essa turma aqui todos os dias ia ao templo, porque eles estavam muito alegres, que agora não precisavam mais de um monte de rituais para se sentirem salvos. Agora Cristo fez por eles o que eles jamais poderiam fazer por eles, por mais que se esforçassem. Isso ficou muito evidente, particularmente nessas refeições em comum que eles faziam em casa, conforme nós vemos no texto. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Mais uma vez digo, esses momentos provavelmente, muitas vezes, resultavam na celebração da ceia ali, em gratidão pela salvação que receberam. Nossos ajuntamentos, muito comumente, não tem nada a ver com o momento de gratidão com a salvação que recebemos. Nós queremos rir, nós queremos brincar, nós queremos esquecer, não lembrar da salvação que recebemos em Jesus. Não estou dizendo que você quer esquecer que você é salvo. Eu estou te dizendo, eu estou afirmando que nós não temos interesse em terminar normalmente as nossas celebrações, nossos ajuntamentos, com um momento de gratidão pela salvação que recebemos. Não estou dizendo que você não crê em Jesus. O que eu estou afirmando é que não temos hábitos de terminar nossas celebrações com um momento de culto. Mas eles tinham, eles queriam isso, eles se dedicavam a isso porque estavam amando, cheios de gratidão e amando o que receberam da parte de Deus pela graça. E a consequência disso está no verso 17. Aqueles primeiros crentes estavam
em paz com Deus, muita paz, alegres com o Senhor, com a salvação que receberam. O que acontecia? Eles louvavam a Deus o tempo todo. Eles não precisavam estar dentro da igreja para louvar a Deus. Eles louvavam a Deus no trabalho, louvavam a Deus na escola, na faculdade, em casa. Onde eles estavam com tanta alegria da salvação, que eles adoravam e louvavam o Senhor o tempo todo. Qual a consequência disso? Eles simplesmente iam recebendo a simpatia de todo o povo. Você já percebeu como nós, como crentes, temos um potencial enorme para sermos antipáticos? Como a gente começa a acreditar que é melhor que os outros? E somos mesmo. Se cremos em Jesus, somos melhores pelo aspecto daquilo que Jesus fez por nós. Deus me tirou do lixo da minha humanidade morta e me deu vida nova em Jesus Cristo. Nesse aspecto, de fato, Cristo me tornou diferente. Sim. Mas a diferença entre eu e aquele que ainda está na rua, andando aí pelos lugares, talvez bem vestido e arrumado, e outros miseráveis nas esquinas, é que eu recebi o pão primeiro. Não é isso que você já ouviu? A diferença é apenas que eu recebi essa graça que eu não mereço primeiro. A diferença é que o amor de Jesus me alcançou primeiro antes desses que ainda estão aí, vivendo a penúria que o pecado causa. Nós nos tornamos, em vez de simpáticos pela nossa adoração e gratidão, nos tornamos arrogantes e antipáticos. Porque queremos dizer que a nossa igreja é melhor, que a nossa Bíblia é melhor, que o nosso isso é melhor, a nossa aquilo é melhor, quando o nosso Cristo é o melhor, o nosso Salvador é o melhor. E se estamos aqui batalhando para viver as Escrituras com alegria e destemor, é porque Cristo é melhor que nós, que o nosso pecado. Esses pessoal aqui não. Eles estavam tão alegres, adoravam a Deus tão alegremente que eles estavam sendo simpáticos. As pessoas gostavam de olhar para eles, mesmo que não crescem naquele momento em Jesus. Era bom olhar para aquelas pessoas com aquele rosto leve, porque o fardo pesado deles Cristo levou. E agora eles tinham, apesar de serem pecadores, eles tinham a certeza do perdão de pecados. A culpa não os aprisionava mais. Não eram obras que os salvavam, mas Cristo os salvou na cruz. Então o fardo deles era leve. E as pessoas com o fardo pesado gostavam de olhar para aquelas pessoas e verem assim, olha que diferente eles são. E eu creio que muitos assim foram se chegando a Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso. O texto termina dizendo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Amém? É isso aí, irmãos. A pergunta a ser respondida, tu é um crente simpático ou antipático? As pessoas olham por você porque te veem como um adorador, como uma pessoa cheia de gratidão, ou como um arrogante, sabe dizer o quanto a tua igreja era boa, a tua igreja era isso, a tua igreja é aquilo? Ou você é uma pessoa que transborda, transpira adoração e gratidão e louva a Deus pela salvação que recebeu? Isso causa um impacto onde você está impressionante, porque as pessoas estão mortas, carentes de Deus, e você tem recebido de Deus. Mas o que você tem feito com o que você tem recebido de Deus? Que diferença você faz? Eu tenho, pela misericórdia de Deus, que é bondoso demais, para com o chamado que Ele me deu, e todos nós temos desfrutado disso, nós temos visto aqueles que o Senhor tem acrescentado diariamente à nossa vida como igreja. Isso aumenta imensamente a nossa responsabilidade de não sermos arrogantes, antipáticos, mas homens e mulheres que transpiram da alegria da salvação que receberam, por isso o adoram, o louvam. Isso é perceptível, seja eu calado, seja eu falando. Cristo é visto em mim. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar por você que entrou aqui nesta noite, membro desta igreja ou não, sendo visitante, nos dá muito prazer a sua presença. Mas se você compreendeu a mensagem que foi aqui anunciada, que Jesus Cristo é a solução de pecadores, Jesus Cristo foi aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados,
para que no momento que nós reconheçamos que somos pecadores, aquilo que aconteceu na cruz tem impacto imediato na minha vida, é agora, não é amanhã não. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo está salvo. E crer no Senhor Jesus não é crer numa estátua, numa imagem, numa lembrança filosófica, religiosa. Crer no Senhor Jesus Cristo é lembrar que Deus mandou Jesus morrer por pecadores. Você é pecador? Você reconhece que você é pecador? Isso definitivamente é uma questão de vida ou morte, meu querido. É um novo viver, é um novo nascimento que vem com reconhecimento de que eu sou um pecador e que a Bíblia diz que em pecado eu estou morto em pecados e delitos. Mas a Bíblia também diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Se você está entendendo o que está sendo dito aqui. Se você está entendendo que Deus mandou Jesus morrer na cruz por pecadores. Nós somos pecadores. Pode ser que você ainda não tenha entendido que você pode ser um pecador redimido, um pecador perdoado. Nunca mais escravo do pecado. Nunca mais aprisionado pelas demandas de um mundo que está morto no diabo, jaz no maligno. Mas em Cristo Jesus, você pode ser sim. Infelizmente ainda somos pecadores, mas nunca mais escravos do pecado, se você reconhece a tua posição de ser em Cristo separado de Deus, mas com Cristo ligado eternamente a Deus através da obra de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que aquele que crê tem perdão de pecados e vida eterna. Que o jugo que carregamos de obrigações, de fazer coisas para tentar nos sentir bem ou salvos, é aprisionador, é esmagador. Mas o jugo de Cristo é leve, porque obedecer à palavra de Deus é um enorme prazer. Adorar o Senhor é uma alegria. É esse jugo, é isso que Jesus quer botar sobre nós, a alegria da adoração verdadeira. A palavra de Deus diz que devemos conhecer a verdade é que nos liberta. A verdade da palavra de Deus está sendo apresentada aqui. Ela tem poder de nos libertar da culpa e da escravidão do pecado. Se há alguém aqui nessa condição, em nome de Jesus, eu clamo que esteja orando comigo. Não quero que você levante mão, sente, levante, ande, nada. Quero que você confesse aí no teu banco, onde você está. Ore comigo, confessando que você é pecador, mas Cristo Jesus morreu na cruz por você. Ore comigo, meu Pai, meu Deus, Pai querido. Em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. Te agradeço por esse novo viver que devemos ter. Todos os crentes em Jesus devem viver assim, porque recebemos o teu Espírito para isso, para esse padrão, para esse tipo de vida de adoradores, cheios de temor ao Senhor. Sê com aqueles que agora, em nome de Jesus, reconhecem que são pecadores. Sê com aqueles, ó Deus, que agora estão se rendendo, dizendo em seus corações, eu desisto. Eu me rendo, leva a minha culpa, leva meu fardo pesado, Senhor. Eu quero o teu fardo leve. Eu quero muito perdão de pecados que vem da cruz. Eu quero a certeza de que se eu morrer agora, eu vou estar com Cristo no céu. Ore assim, em nome de Jesus, diga, eu quero, Senhor, eu me arrependo, eu sou um pecador, mas arrependido. Eu quero o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você concorda com o que eu disse agora, diga amém aí quietinho. Amém, eu creio, eu concordo. Ó Pai querido, muito obrigado. Ajuda-nos a ser homens e mulheres. Não apenas, ó Deus, membros de igreja. Isso é muito pouco, Senhor. Isso é importante, mas é pouco. Nós precisamos ser homens e mulheres comprometidos com Cristo Jesus. Dedicados, ó Pai, à doutrina dos apóstolos, aos ajuntamentos como povo teu, cheios do Espírito Santo, te adorando, te servindo, envolvidos na tua obra diariamente, alegremente, orando, ó Deus, compartilhando as necessidades uns com os outros. Isso é igreja, ó Pai. Igreja não são paredes, associações, vínculos afetivos ou de gostos ou parentescos. A igreja é isso, ó Pai, que vimos aqui agora. Nos ajuda a querer isso em nossas vidas. A não nos conformarmos com nada diferente disso, Senhor. Tem misericórdia daqueles que têm andado em direção diferente disso. E nos ajuda como povo a nos ajudarmos mutuamente. A sermos melhores para o Senhor, ó Pai. Muito obrigado.
Te agradeço muito pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que os irmãos continuem de pé.